Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Pedir vocês, por gentileza, para ficar sobre os seus pés, para a gente orar, para começarmos a aula de hoje. Senhor, a Ti nós rendemos graça, adoração, porque somente o Senhor é merecedor de toda a glória, de toda a adoração. Não existe outro igual ao Senhor. E nós nesta noite estamos aqui na Tua casa para juntos aprendermos a Tua palavra. Toma, Senhor, os alunos que já chegaram, aqueles, ó Pai, que não vão poder estar presentes devido a alguns contratempos, ensaio, devido a alguns cronogramas que Teus filhos têm. Que o Senhor possa, Pai, abençoar Teus filhos, da mesma forma que a Tua palavra irá nos alcançar, que a Tua palavra possa alcançar, Senhor, cada um deles de forma muito especial. Que nesta noite possamos ter a nossa mente aberta ao entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ter a primazia no nosso meio, nos dá o direcionamento da Tua palavra, nos revelando aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Nos revele o Teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito que a Tua palavra, ela é Espírito e vida. Que nós possamos, ó Pai, conectar com o nosso Espírito para com o Teu, e que a vida da Tua palavra transforme a nossa vida, Senhor. Nos abençoe e nos dê uma aula abençoada, direcionada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dá seguimento na página 94, 5.3, significados teológicos para a morte de Cristo. Glórias a Deus. Final de apostila. Não paramos hoje não, pastor? Não, foi aqui nós. Paramos aqui mesmo. Não? Foi aqui mesmo. Então, 5.3, a gente lemos a página 93. 94, eu sei que foi 94, mas não foi aqui no. Logo abaixo da base da justificação em relação ao domínio exercido de Satanás. Ok, beleza. Pensei que fosse aquela página que está marcada, pensei que fosse significados teológicos. Foi o que marquei. Beleza, obrigado. A gente paramos aqui, passamos aquele quadro, né, poderosíssimo. Então vamos dar seguimento aqui em relação ao domínio exercido por Satanás. Ok? Todos acharam? Foi retirado o seu poder sobre o mundo. Vamos ler um texto desse aqui? Vamos ler João, capítulo de número 12, Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 31 ao 33. Amém? Diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Algo interessante aqui, acerca do príncipe deste mundo. Jesus se refere a Satanás, porque quando Adão ele fora criado, formado, e automaticamente Adão peca, o domínio do mundo foi passado para Satanás. Porque se você ler as escrituras sagradas, a terra antes do pecado não tinha espinhos e nem abrolhos. Quando Cristo morre, ele toma tudo isso de volta. A saber, é prova disso que quando Satanás pega Cristo e diz assim: se tu me adorares, eu vou te dar todos esses reinos. Cristo morre, toma tudo de volta. Por isso que lá em Apocalipse vai surgir uma pergunta da eternidade: quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? Costume antigo, quando alguém comprava alguma propriedade, alguma terra, ele recebia uma escritura lacrada com selos.
Aquele selo, só o proprietário, o dono que havia comprado, poderia abrir aquele selo e abrir aquele livro. Automaticamente, quando o anjo diz: eis o cordeiro que morreu e reviveu, ele é digno de abrir o livro. A propriedade da terra, nós como propriedade fomos comprados por Cristo Jesus, nosso Senhor. B. Foi retirado o seu poder sobre a morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo de número 2, versículo 14. Hebreus 2, parte 10. 14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Oh glória! Da mesma maneira que Cristo venceu a morte por intermédio do seu Espírito, sendo ele primícia de Deus, automaticamente nós venceremos o império da morte através do Espírito Santo de Deus. Quando isso que for mortal se revestir da imortalidade. Amém? C. Principados e potestades são derrotados. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Essa cédula aqui é dívida do pecado que era nossa, a mancha do pecado que era nossa, a marca do pecado que estava sobre nós. Automaticamente ele levou, cravando sobre si na cruz. Então a dívida foi paga. Nós, com as nossas próprias forças, de hipótese alguma conseguiríamos pagar essa dívida. Cristo pagou essa dívida no nosso lugar. Aleluia. Podemos dizer de uma forma bem aberta que nós somos propriedade exclusiva dele. Oh, glória! Em relação ao universo físico, a libertação do cativeiro da corrupção, seja ele qual for. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8, do versículo 20 ao 23. Diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção
do nosso corpo. Oh glória! B. Há um efeito cósmico de difícil entendimento na obra redentora de Cristo. 5.3. Significados teológicos para a morte de Cristo. 1. O contexto e a necessidade da expiação. A expiação é o ponto crucial da fé cristã, no qual se baseiam outras doutrinas importantes, tais como a salvação, o pecado, igreja, a escatologia. B. A natureza de Deus é perfeita e completamente santa. Sendo contrário à natureza de Deus, o pecado é repulsivo a ele. Vamos ler um texto desse aqui? Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo de número 48. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 48. Diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Outras traduções diz santos, sede santos, assim como o vosso Pai é santo. Postila: Deus é compelido a afastar-se do pecado, é alérgico a ele, né? Diz eles aqui do autor acerca do que Deus é alérgico a ele. C. A lei é a expressão da própria pessoa e vontade de Deus. Sua própria natureza resulta na exigência de certas coisas e proibição de outras. Desobedecer à lei é atacar a própria natureza de Deus. Só um adendo aqui, vamos ler Romanos 7,12. Só um adendo aqui, a porta ainda continua estreita, tá? Romanos 7, versículo de número 12. É bom te dizer isso, por quê? Porque existem igrejas de mercado, né, que está aberto a tudo, né? Igrejas que automaticamente já não pregam a Bíblia na sua totalidade e acaba abrindo a porta da igreja para todas as coisas adentrarem na mesma. Romanos 7, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então todo o regimento de igreja, todo regimento de organização tem as suas leis, tem os seus preceitos para serem seguidos, ok? B. A violação da lei, quer por transgressão ou por omissão, é passível de punição. Existe uma relação de causa e efeito entre o pecado e a punição. A punição é uma inevitabilidade e não uma possibilidade. Está aberto ainda em Romanos? Pega o versículo de número 6, aliás, o capítulo de número 6, o versículo 23. Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Só um adendo nesse parágrafo aqui, acerca do afastamento entre Deus e o homem. O profeta Isaías vai dizer que as vossas iniquidades, Isaías 59, versículo 1, versículo 2, que as vossas iniquidades fazem divisão,
fazem separação entre você e Deus. Então, automaticamente a gente temos visto e vivenciado muitas coisas contra essa expressão, porque Deus, ele de certa forma, ele ama o pecador, ele ama, só que Deus só não ama o pecado. O pecado é algo que está na nossa natureza, como Paulo vai dizer: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não faço, mas eu já faço no corpo, é por causa da natureza que existe em mim, por causa do pecado que existe em mim. Em contrapartida, aqui em Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte. Esse termo aqui fala de quem trabalha, né? De quem trabalha, automaticamente quem trabalha no final do mês tem o quê? Tem o seu salário. E a pessoa que pratica o pecado por aquela ação, a pessoa vai ter a sua recompensa, vai ter o seu salário. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, isso o homem vai colher. Mas através de Cristo Jesus, né, nós temos o dom gratuito que é a vida eterna. Glória a Deus. Por que dom gratuito? Porque você não pagou por esse dom. Se eu perguntasse aqui, quem aqui pagou para ter a vida eterna? Ninguém pagou. É um dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A condição humana é incapaz de fazer qualquer coisa para salvar a si mesmo, ou para livrar-se da pecaminosidade. Ainda em Romanos capítulo 7, do versículo 18 ao 23, que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o que não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Vou repetir isso aqui. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Glória a Deus. Viramos a página aqui, queridos. F. Aqui Paulo mostra uma luta constante entre a sua carne, entre o seu espírito, entre ele querer fazer algo, mas automaticamente por ele ser alguém pecador, como todos nós somos, ele ser compelido por a sua carne e não fazer aquilo que agrada a Deus, mas em contrapartida, dentro do seu corpo mortal, ele acabar fazendo coisa que desagrada a Deus. E isso é uma luta constante. Todos nós travamos essa luta diária para fazer aquilo que agrada a Deus. Em contrapartida, o pecado habita em nós e surge aí esta batalha inconstante, esta batalha diária. Eu costumo dizer, e alguns também escritores dizem, que nós temos que nos crucificar a cada dia. Para cada dia nós temos aquela palavra de Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. F. A morte de Jesus tem valor suficiente para fazer expiação por toda a humanidade. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo de número 2.
Acharam? Diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. G. A expiação é a expressão simultânea do amor e da ira de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos aqueles pecadores arrependidos, tá, gente? O amor e ira são partes da natureza divina, não havendo contradição ou incoerência nesses atributos. Deus, em seu amor, deseja salvar o homem, mas também precisa manter-se fiel à sua própria natureza, sem negar a sua justiça. A ira é a reação de um Deus santo ao pecado. A expiação é necessária porque o homem sem Cristo está debaixo da ira e do juízo de Deus. Só uma observação aqui: os santos aqui, os justos em Cristo Jesus, de hipótese alguma eles podem passar pelas taças da ira do Apocalipse, tá, gente? A ira aqui e o juízo é para aqueles que não confessaram a Cristo com a boca e não creram no seu coração, porque diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, que com a boca se confessa e com o coração se crer, ok? 5.4, ressurreição de Cristo. Evidências do Antigo Testamento e Novo Testamento. Evidências do Antigo e Novo Testamento. A ressurreição era uma esperança dos judeus. Vamos abrir em Jó? Antes da história neotestamentária, antes de Jesus vir à terra como homem, na pessoa de Jesus, todos os judeus aguardavam a vinda do Messias. Todos eles aguardavam a vinda de um Messias. Jó capítulo 19. Essa palavra aqui de Jó capítulo 19, ela é tremenda. Jó capítulo 19, do versículo 25 ao 27. Acharam? Diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha o versículo 23. E depois de consumida a minha pele ou a minha carne, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Jó está falando acerca da ressurreição. Ainda que consumida a minha pele, ainda que consumida a minha carne, eu o verei. Aí ele vai falar da imortalidade do corpo. Eu verei com esses olhos e não outro. Esse texto aqui é muito tremendo. Esse texto aqui é de uma revelação muito profunda. Outro texto aqui é Atos dos Apóstolos, agora no Novo Testamento, capítulo 24, versículo 14.
Atos, capítulo de número 24, versículo de número 14 até o 15. Glória ao teu nome, Jesus. Diz assim: mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, ou seja, na Torá, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e também acerca do que está escrito no livro dos profetas, a saber, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperaram de que há de haver a ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Quando a gente pega tanto Jó quanto algumas revelações da Torá, dos profetas, a gente tem total certeza que a salvação sempre foi um plano. Sempre. Não um acidente. Ela sempre foi um plano. Então não é um acidente de salvação, é um plano de salvação. Deus sempre disse que o cordeiro ia vir para morrer. Apocalipse 13:8, ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Adão peca, Eva peca, um animal é sacrificado para poder cobrir Adão e Eva. Em contrapartida, João, seu primo, vai dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. Prossigamos aqui. Profecias gerais sobre a ressurreição do corpo no Antigo Testamento, conforme está lá em Salmos 49:15. Vamos ler Salmos 49:15. Salmos de número 49, verso 15. Diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Outro apontamento para a ressurreição. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Então a ressurreição, ela é uma verdade que todos nós, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, nós que morrermos vamos ressuscitar também. Mas eu creio que essa nossa geração é a geração do arrebatamento. Eu creio. Os sinais apontam para isso. O mundo, dentro do que a Bíblia nos aponta, o mundo está se preparando para receber o anticristo. Todos os sinais apontam para a vinda e o despertar do anticristo. Os judeus vão até apontar que nós estamos nos últimos minutos finais. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A pergunta é, como nós estamos lidando com a volta de Jesus? Essa é uma pergunta que a gente tem que se perguntar todo dia. Por quê? Tem gente vivendo como se ele não fosse buscar a sua igreja. E é no piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos. Se prepare a cada dia para encontrar com ele, amém? Aleluia. Prossigamos aqui a apostila. Poucas referências específicas sobre a ressurreição de Cristo no Antigo Testamento. Ainda em Salmos número 16, versículo 8 a 11. Salmo 16, versículo de número 8 ao 11.
Diz assim: tendo posto o Senhor continuamente diante de mim, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, ou sepultura em outras traduções, tá? Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Prossigamos aqui. Os evangelhos contêm testemunho abundante da ressurreição de Cristo. Além destas narrativas detalhadas nos 4 evangelhos, o livro de Atos é um relato histórico da proclamação que os apóstolos fizeram da ressurreição de Cristo, da contínua oração a Ele dirigida e da confiança nele como aquele que está vivo e reinando no céu. Vamos ler João capítulo 20. Não vamos ler Mateus, Marcos e Lucas, porque são tudo sinóticos, tá, gente? Vamos ler João capítulo 20. Perdão, melhor, vamos ler Marcos 16, de 1 a 8, que é o mais curto. Marcos, capítulo 16, do versículo de número 1 ao 8. Amém? Amém, irmãos? Amém. Diz assim, ó: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã, cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Esse jovem aqui era um anjo, tá, gente? Que automaticamente eu acho a Bíblia muito tremenda. Por quê? Porque através, da mulher, a gente sabe que quando Adão comeu, que tudo aconteceu, mas a gente sabe que por conta da mulher, Adão cai e o pecado entra na terra. E os judeus até hoje têm uma aversão à mulher, eles olham a mulher com um olhar diferente. Eu acho tremendo porque as primeiras pessoas a receberem a informação que Cristo havia ressuscitado não foi o homem, foram as mulheres. Eu acho que tremendo. E detalhe interessante é que ele vai dizer assim, o anjo vai dizer assim: olha, diga para Pedro e para os discípulos. Por que não dizer só os discípulos?
Porque no contexto aqui, Pedro havia negado Jesus. E quando Cristo tem uma obra na vida de alguém, ele não abre mão dessa pessoa. Aleluia. Se fosse por nós apontaríamos Pedro, que Pedro negou, que Pedro fracassou, mas automaticamente disse assim, dizei a Pedro e aos discípulos que eu vou ir adiante de vós, como eu havia falado. Irmão, pega isso aqui. Nós somos pecadores. Por mais que nós temos cometido pecado, por mais que nós falhamos, Ele não abre mão da gente. Glória a Deus. Glória, isso aqui me arrepiou aqui, glória. Porque para o homem, você não serve mais. Para o homem, errou, já era. Um vaso, quando quebra, deixa eu usar essa alegoria aqui. Um vaso, quando quebra, a gente pega e joga no lixo. Deus não. Deus, quando o vaso quebra, Ele pega o vaso e torna a fazer outro, Aleluia. como bem parecer aos seus olhos. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Glória. 2. A natureza da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte. A semelhança daquela experiência por outros antes dele, como Lázaro, que está em João capítulo 11, versículo 1 44. Porque senão Jesus teria ser submetido à fraqueza e ao envelhecimento, e por fim teria morrido outra vez, exatamente como todos os outros seres humanos morrem. Então pega isso aqui, gente. A ressurreição dele não foi simplesmente ele voltar da morte. É um caminho que foi aberto, que nós passaremos por isso. Se a trombeta não tocar hoje ou amanhã, ou daqui 10 anos, né? Ou daqui 20 anos, né? Ou daqui a 30 anos, deixa eu lembrar, aumentar um pouquinho. Nós passaremos por isso. É uma certeza que todo mundo tem: nascer e morrer. É uma certeza. Só que, através da ressurreição de Cristo, nós temos que nutrir no nosso interior uma certeza: a sepultura não é o ponto final. Não se acaba ali. Isso aqui é questão de fé. Isso aqui vai contra a lógica de todo o sistema. Por quê? Porque para o sistema morreu, acabou. Alguns até creem em algumas coisas por aí, mas enfim. Mas para o sistema isso aqui é antagônico, é coisa de maluco. Mas nós temos essa certeza, que assim como o Espírito Santo de Deus ressuscitou a Cristo, Ele também vai ressuscitar esse corpo. Ele também vai ressuscitar você. Glória a Deus. Amém? 3. O Pai e o Filho participam da ressurreição. Vamos lá. Alguns textos afirmam especificamente que que Deus Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos. Já vamos ler. Mas outros textos falam de Jesus participando da sua própria ressurreição. Jesus diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo de número 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 24. Vamos ler o 23 e 24 para poder entender melhor. Diz assim: a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e o matastes pelas mãos dos injustos,
ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Aliás, retido por ela. Deixa eu ler isso aqui de novo. O qual Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Todos que um dia enfrentaram a morte não voltaram, exceto alguns personagens bíblicos que Jesus ressuscitou e outro no Antigo Testamento que assim Deus quis. Mas no sistema paralelo, todos que enfrentaram a morte não conseguiram vencer ela. Mas eu apresento para vocês um que não pôde ser retido, segurado, seguro por ela, a saber, Jesus Cristo. Portanto, a pergunta que vai surgir é: onde está, ó morte, a tua vitória? Ó glória, Ele ressuscitou, maravilha. O significado doutrinário da ressurreição, a ti seja a honra, Senhor. A ressurreição de Cristo assegura nossa regeneração. Pedro diz que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, versículo 3. Aqui ele associa explicitamente a ressurreição de Jesus como a nossa própria regeneração, ou seja, ou novo nascimento, ou glória. Porque isso aqui que é mortal vai se revestir da imortalidade, os que ficarem vivos, né? Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E a Bíblia diz que, oh maravilha, que nós encontraremos com ele nos ares. Glória a Deus, aleluia. B. A ressurreição de Cristo assegura nossa justificação. Isso aqui é primordial. Por quê? Deixa eu parar isso aqui. Por que isso aqui é primordial? Porque quem nos justifica é Cristo. Em outras palavras, quem nos defende é Cristo. Quem nos regenera é Cristo. A Bíblia diz que o diabo, o acusador, nos acusa. Mas nós temos um intercessor diante do Pai. Jesus Cristo, o justo, o glória. Aleluia. Prossigamos aqui a leitura. Em apenas uma passagem, Paulo associa explicitamente a ressurreição de Cristo com a nossa justificação, ou o nosso recebimento da declaração de que não somos culpados, mas retos diante de Deus. Paulo diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João vai dizer na sua epístola universal, ele vai dizer assim, ó: filhinhos, não pequeis. Eu acho essa expressão do pastor João tremenda. Filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o glória. C. Pega o seu livro. Percebeu, né? Eu já peguei uma fala aqui nele. Como fala Obrigado, dessa diferença da ressurreição de Lázaro e Jesus? Jesus Cristo foi ressuscitado em espírito. Sim. Ninguém viu o corpo dele quando ele não apareceu. O Lázaro já foi o corpo físico. Não, outra coisa aqui.
vira o corpo de Jesus também. Ele apareceu 40 dias para os seus. Só que há uma diferença entre a ressurreição de Jesus Cristo e de Lázaro. Ele apareceu o corpo físico dele? Físico. Apareceu para aqueles dois discípulos. No caminho de Emaús. Ele mandou Tomé tocar nas feridas, é corpo físico. Só que a sua pergunta é muito pertinente. Por quê? Porque existe a ressurreição dentro da imortalidade. Cristo foi ressuscitado sim. E ele ficou 40 dias para poder selar a imortalidade do corpo, porque ele é primícia perante o Pai. Ele vai aparecer 40 dias para muita gente, para os 2 caminhos de Emaús, para Tomé. A ressurreição dele foi tanto no corpo, e é uma coisa assim que a gente temos que pontuar, que ele vai dizer assim: ó, Tomé, toca, espírito não tem carne, e Tomé tocou, tanto na mão quanto do seu lado. Tomé tocou. Só que há uma diferença. Sua pergunta é muito importante. Por quê? Porque a gente pode pensar assim: por que Jesus ressuscitou e não morreu mais, né, até hoje, e Lázaro ressuscitou e morreu depois? Quanto a filha de Jairo, quanto também o filho da filha de Naim, todos ressuscitaram e morreram, porque essa ressurreição não foi uma ressurreição dentro da imortalidade. Era isso que você... Não é um parâmetro, porque aqueles estavam mortos, ressuscitou a carne deles, né? Eles foram ressuscitados, a carne, né? O corpo, o espírito. Obviamente a carne não fica de pé sem o espírito, sem Com certeza. Né? É o trigo, né? É. Eu fiz essa coisa de Jesus, porque ele ressuscitou em espírito, ou seja, ele não morre mais. Não, é a imortalidade do corpo. Aí, agora esse aqui fecha falando que nós seremos, também ressuscitaremos conforme Cristo. Sim. Ressuscitaremos em espírito, não o nosso corpo, porque o nosso corpo já foi embora. O que acontece? Esse nosso corpo, ele vai ser revestido da incorruptibilidade. Ou seja, é um novo corpo. Entendeu? Que hoje nós falamos assim, não é você, meu corpo que está ali podre ali há não sei quanto tempo que vai ressuscitar. É o meu espírito que vai ressuscitar. Num corpo, como o senhor falou, num corpo Um corpo assim? Não, por isso que nós estamos falando de diferença. Sim. Vou pegar 2 viés. Isso. Outro viés que eu vou pegar aqui. O ímpio vai ressuscitar também. Sim. Para julgamento eterno. Portanto, a Bíblia diz que o mar vai devolver os seus mortos. As pessoas que foram queimadas na fogueira vai ter que aparecer os corpos. Não esse corpo literal. Porque carne não entra no céu. Entendeu? No sistema metafísico, carne não entra. Corpo espiritual, isso aí. A definição correta é essa, corpo espiritual. Sim, corpo espiritual. Fato. Por quê? Aí que está a diferença entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição de Lázaro, da filha de... Porque ressuscitaram na carne. Sim. Voltaram a morrer depois. Sim, voltaram a morrer de novo. O espírito não, ele não morre. Não, o espírito não morre. E isso aí é importante porque para a gente poder frisar muito bem acerca da imortalidade do corpo. A imortalidade está na ressurreição do espírito, que vai ser o espírito eterno, não é isso? Sim, o espírito é eterno. O espírito não morre. Perfeito. Viu que eu estou saindo? Estou achando que é uma coisa. Fica estranho, cara. Fica estranho. Fica estranho, cara. Deixa a orelha dele depois. Fica estranho. Já andou assim? Sem? Vai estar fazendo alguma coisa, cara? Vamos lá. C. A ressurreição de Cristo assegura-nos que iremos receber igualmente corpos ressurretos e perfeitos. Pegou, o presbítero? O Novo Testamento associa várias vezes a ressurreição de Jesus com a nossa ressurreição corpórea final. Deixa eu frisar uma coisa aqui rapidinho. Nós temos um corpo natural e um corpo espiritual. A Bíblia diz isso. Nós temos um corpo físico e temos também um corpo espiritual. Tá? Vamos lá. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Tá? Em 1 Coríntios 6,14. Semelhantemente, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios 4,14.
Mas a discussão mais completa da associação entre a ressurreição de Cristo e a nossa própria acha-se em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao 58. Ali Paulo afirma que Cristo é as primícias do que dormem. 1 Coríntios 15, 28.